Que é família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, João Lourenço, em fim de mandato, mostra sua verdadeira face ao mandar os deputados do MPLA aprovar uma lei para regulamentar a internet, para silenciar quem tem opinião contrária e para punir qualquer cidadão angolano que ousar noticiar algo que envolve o nome do presidente da República e o seu desgoverno sobre a pretensão de defender a democracia. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. O que me deixa mais triste nessa situação é que o MPLA aprovou essa lei sobre o olhar impávido da sociedade civil, dos jornalistas, certo? Dos fazedores de opiniões, até influencers também se calam diante dessa situação, porque é uma coisa grave. O que o MPLA aprovou ontem no parlamento é uma coisa gravíssima. Eles trazem aqui a narrativa de que estão a proteger a democracia. Desde quando que o MPLA se preocupa com a democracia? Que democracia é essa que eles defendem se temos pessoas presas no nosso país por criticar o presidente da República? Então, assim, eu estou triste. Certo? E eu acho, no meu ponto de vista, é que a UNITA, como partido de oposição, deverá convocar uma manifestação diante dessa situação, mano. Vocês não têm noção da gravidade dessa lei. Vocês não têm noção da gravidade dessa lei. Por que eu falo isso? Aqui no Brasil, o PT, partido no poder, tentou aprovar também a mesma lei. A oposição barrou. Em outros países, o MPLA, tanto é que eles vêm a público espelhar-se na China. No tal documento eles falam que a China também é essa lei, mas a China é um país para você se espelhar, ou como é que fala, tirar exemplo de democracia à China. Eu estou a alertar mesmo, aquela pouca liberdade que vocês já não tinham, agora acaba-se de selar. Tá a entender? É basicamente isso. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa like, deixa like se não curtir, comente bastante que vai ser enviado, siga no seu redes sociais que deixa uma importância. Então, sem mais delongas, e o mais grave, vamos aqui para a notícia. Olha, o mais grave também é que eles aprovam essa lei sem a escutação da sociedade. Devem chamar um influencer, ou alguém que faz notícia e trabalha com a internet. Tá a entender? Para poder falar sobre. Não fazem isso, como outros países fazem. E a oposição, a UNITA, poderia ter feito isso também, convocar alguém que trabalha com a internet para poder explicar. Enfim, mano, eu não sei, enfim. Vamos lá ouvir aqui, por favor, tá? Eu fico triste às vezes, fico indignado com certas situações. E, enfim, vamos lá assistir, tá? Sua Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, excelentíssimos deputados, cumpre-me apresentar à consideração desta augusta Assembleia e para a sociedade, essa augusta Assembleia, a iniciativa legislativa de elevada relevância e estratégia para o Estado e para a sociedade angolana e para a consolidação da nossa democracia no contexto da transformação digital e da harmonia social, designadamente a proposta de lei sobre a disseminação de informações falsas na internet. Trata-se do diploma que incide diretamente sobre a proteção dos direitos fundamentais, a estabilidade institucional e a qualidade do serviço público digital num contexto global marcado por fenómenos de desinformação com impacto real na vida política, social e econômica dos Estados e, em muitas situações, ofendem gravemente a honra dos cidadãos e das famílias. Excelentíssimos deputados, vivemos numa era mundial em que o ciberespaço se tornou um domínio estratégico essencial para a soberania nacional. As infraestruturas digitais sustentam hoje serviços públicos, sistemas financeiros, comunicações, defesa, justiça, saúde e a sociedade no seu todo. Neste contexto, Angola não pode prescindir de um quadro legislativo moderno, equilibrado e soberano, capaz de proteger o Estado,
as instituições, as empresas e os cidadãos, sem comprometer os direitos, liberdades e garantias constitucionalmente consagrados. A proposta que hoje se submete a esta magna Assembleia insere-se nas opções estratégicas do Estado angolano em matéria de proteção do espaço democrático e informativo, assim como a proteção igualmente das famílias. A proposta de lei sobre a disseminação de informações falsas na internet assenta numa abordagem regulatória moderna, distinta de modelos repressivos clássicos. O seu eixo central não é o controle do conteúdo, mas sim a responsabilização funcional dos intervenientes com capacidade estrutural de amplificação da desinformação. A desinformação pode se transformar numa arma letal contra as famílias, a sociedade e os Estados. A presente proposta distingue claramente informação falsa, vulgarmente designada por fake news, informação enganosa, opinião, crítica política e produção jornalística legítima. Só são abrangidas as situações em que se verifique cumulativamente falsidade objetiva ou manipulação grave. Intencionalidade ou negligência qualificada. Potencial dano relevante a bens jurídicos constitucionalmente protegidos. Esta delimitação é essencial para afastar riscos de arbitrariedade. O diploma adota um modelo assimétrico de responsabilidades, incidindo prioritariamente sobre plataformas digitais de grande alcance, operadores com poder significativo de disseminação, sistemas automatizados de difusão de conteúdos. Os utilizadores comuns não são tratados como agentes equivalentes às plataformas, respeitando-se o princípio da proporcionalidade. Tecnicamente, a proposta estabelece deveres como transparência nos critérios de moderação de conteúdos, cooperação com autoridades competentes, adoção de mecanismos de detecção e mitigação de campanhas coordenadas de desinformação, conservação de registros relevantes nos termos da lei. Não se impõe censura prévia, mas sim deveres de diligência reforçada. O regime sancionatório previsto é graduado e proporcional, dependendo da gravidade de reincidência e impacto social. Contudo, são asseguradas garantias de defesa, direitos ao contraditório e impugnação administrativa e judicial das decisões. A proposta reafirma expressamente a liberdade de expressão como regra, a intervenção do Estado como exceção necessária e justificada, centralidade no pluralismo e no debate democrático, assim como a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos e a responsabilização. Com esta proposta, pretendemos proteger a sociedade, as instituições, conforme sagrado na nossa Constituição. Esta proposta reflete igualmente uma opção clara que consiste na necessidade de regular com inteligência, proteger com equilíbrio e legislar com visão de futuro. É um diploma tecnicamente estruturado, constitucionalmente sustentado, politicamente necessário e socialmente relevante e coloca Angola num patamar de maturidade normativa compatível com os desafios da era digital, preservando simultaneamente a liberdade, a segurança e a soberania nacional. Com esta proposta, o país coloca-se
na vanguarda da defesa dos interesses nacionais e acompanha o comboio da modernidade. A modernidade referida transformará o nosso país num país com um ambiente saudável para o investimento estrangeiro e, dessa forma, com esta lei, o progresso e o desenvolvimento serão aspectos que estarão presentes entre nós e, com ele, o bem-estar dos nossos cidadãos. Acreditamos que a presente lei vem em defesa da nossa soberania e dos nossos concidadãos, pelo que, com certeza, o apoio total dos dignos representantes dos angolanos, pelo que solicitamos o apoio total dos dignos representantes dos angolanos na aprovação da mesma. Muito obrigado. Tenho eu apresentado a proposta de lei de disseminação das notícias falsas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Costa Equiqui, do Grupo Parlamentar da UNITA. Peço que se prepare para intervir a seguir a Sra. Deputada Flor Bela Malaquias, do PH. Muito obrigado, Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Nacional. A minha intervenção vai cingir-se no artigo 27 da proposta de lei contra informações falsas na internet. Excelência, a proposta de lei criminaliza a divulgação de informações na internet com penas de 2 a 10 anos de prisão, quando alegadamente comprometem a segurança nacional ou a integridade dos processos eleitorais. Levanta sérias preocupações num Estado que se pretende democrático e de direito. Em primeiro lugar, o contexto angolano não permite tratar esta matéria de forma abstrata. A experiência política recente demonstra que não são os cidadãos, jornalistas ou ativistas que têm comprometido a integridade eleitoral, mas sim instituições do próprio Estado que deveriam ser árbitros neutros e garantes da legalidade. Ao longo de vários processos eleitorais, foram as instituições públicas, desde órgãos eleitorais até estruturas administrativas e de comunicação social do Estado, que manipulam ou condicionaram a vontade popular. Negaram transparência nos processos de apuramento. Utilizaram recursos públicos para favorecer uma força política. Limitaram o acesso equitativo à informação e à fiscalização. Segundo, invocar a segurança nacional como fundamento para restringir a liberdade de expressão torna-se perigoso, quando o conceito não é claramente definido. O próprio Estado tem histórico de agir fora da legalidade. A crítica política passa a ser confundida com crime. Na prática, esta proposta de lei não combate a desinformação, mas cria um instrumento de intimidação destinado a silenciar vozes críticas, jornalistas independentes e cidadãos que denunciam irregularidades reais. Importa recordar que a verdadeira ameaça à segurança nacional não é a opinião do cidadão, mas sim a captura das instituições por interesses partidários, a ausência de alternância democrática, a erosão da confiança pública nos processos eleitorais, a repressão da liberdade de expressão. Por fim, não pode haver credibilidade numa lei contra a desinformação quando as instituições do Estado não são independentes. Não existe responsabilidade dos que violam a Constituição. A Justiça não atua de forma imparcial. Antes de criminalizar cidadãos, o Estado angolano deve reformar profundamente as instituições eleitorais, garantir a independência da Justiça, assegurar a transparência e a fiscalização dos processos, respeitar a liberdade de expressão como pilar da democracia. Sem isso, esta proposta de lei não passa de um retrocesso democrático e de uma tentativa de legalizar a censura sob pretexto de segurança nacional. Por fim, Senhor Ministro, esta proposta também vai proteger o presidente da UNITA, esses deputados, jornalistas e ativistas vítimas dos gabinetes de ódios instalados nos corredores do poder? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Maria da Conceição Palma, do Grupo Parlamentar do MPLA. Peço ao Sr. Deputado Nuno Álvaro Dalla que se prepare para intervir a seguir. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, ilustres deputadas, ilustres deputados, ilustres representantes do titular do Poder Executivo, minhas senhoras e meus senhores. Estamos na era da tecnologia da informação. Estamos na era digital, onde as notícias circulam rapidamente ao nosso redor, graças à internet e à globalização. Mas será que devemos acreditar em tudo a que temos acesso através da internet? Será que devemos consumir tudo a que temos acesso através da internet? Será que devemos compartilhar tudo a que temos acesso através da internet? Excelências, desde a criação da internet, o mundo caminha a passos rápidos em termos de interconexão. Se no passado uma informação precisava de dias para ser difundida, hoje, em pleno século XXI, ela só precisa de um clique para se espalhar. E tudo isto graças à internet. A internet é um meio de comunicação formidável, mas o mundo online também oferece perigos, porque facilita a divulgação de conteúdos feitos sem responsabilidade, que podem arruinar reputações sólidas e criar falsos ídolos, podem causar danos a instituições, podem prejudicar a democracia e a cidadania. Angola apresenta um crescimento das novas tecnologias e o acesso a elas criou uma verdadeira revolução na maneira como a sociedade se informa e se comunica com o mundo. Senhores deputados, a inclusão digital constitui uma das prioridades do Executivo angolano, refletindo um compromisso contínuo com a promoção do acesso universal e equitativo às tecnologias de informação e comunicação, expressas na Estratégia a Longo Prazo Angola 2050, expressas no PDN 2327 e também expressas no Livro Branco das Tecnologias de Informação e Comunicação 2327. Angola é um país geograficamente extenso, com 36,6 milhões de habitantes. E a nossa taxa de penetração de internet global, fixa e móvel, é de 50%. Portanto, uma das melhores da SADC. Em Angola, 49 em cada 100 angolanos têm acesso à internet via móvel. Em Angola existem 28.400.523 assistentes da telefonia móvel, o que corresponde a uma percentagem de 78,52%, muito próxima dos 100%, portanto, muito próxima da cobertura total. Mas, entretanto, as informações falsas, as fake news, já constituem um dos maiores desafios, se não o maior desta era genital, esta era digital. No país, é cada vez mais crescente o número de boatos e notícias falsas compartilhadas na internet através das redes sociais, tais como o Facebook, o WhatsApp, o TikTok, entre outros. Notícias emocionalmente apelativas, com títulos sensacionalistas e por isso são amplamente compartilhadas e comentadas de forma exagerada para chamar a atenção.
São postagens que visam a difamação, a calúnia, a manipulação de dados e a perturbação da ordem pública. São informações falsas, as fake news, fabricadas com a intenção de enganar, manipular ou obter vantagens políticas, econômicas e sociais, com pura intenção de enganar os consumidores. Excelências, há riscos em compartilhar mentiras e boatos na internet, mesmo que não pareça. É que uma mentirinha pode acabar com a vida de uma pessoa ou mesmo acabar com a vida de um grupo de pessoas, de marcas, de empresas e até mesmo de governos. E é por isso, ilustres deputados, que trazemos hoje a este plenário a proposta de lei contra informações falsas na internet. É uma proposta de lei que visa reforçar a qualidade do debate político e o compromisso com a verdade, através da responsabilização de infratores, muitos deles financiados pela indústria de cliques, com grandes ou em grandes plataformas de propaganda digital. E o combate às informações falsas, às fake news, começa pela responsabilização individual, o papel ativo de cada cidadão, do público, na verificação e no questionamento das informações produzidas, consumidas e partilhadas. Excelências, somos um país democrático e não vamos permitir que informações falsas, as fake news, prejudiquem a democracia e a cidadania. Os infratores incorrerão em responsabilidade disciplinar, civil e criminal, como dispõem os números 3 e 4 do artigo 40 da Constituição da República de Angola, para entenderem que a liberdade de expressão e de informação tem como limites os direitos ao bom nome, à honra, à reputação, à imagem e à reserva da vida privada e familiar. Excelências, esta lei não surge para censurar, mas sim para responsabilizar quem ultrapassa os limites do ser um bom cidadão. Obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Nuno Álvaro Dalla, do Grupo Parlamentar da UNITA. Peço ao senhor deputado Adriano Abel Sapinhela que se prepare para intervir a seguir. Excelentíssimo Presidente da Assembleia Nacional, excelentíssimos representantes do Presidente da República, caros colegas. Senhor Presidente, eu começo por afirmar que este segundo e último mandato do Presidente da República, João Lourenço, tem sido caracterizado por, dentre outras questões, por um conjunto de iniciativas que, ao contrário de aprimorarem o Estado Democrático de Direito, vão no sentido de aumentar o autoritarismo. E eu dou como primeiro exemplo a lei que foi aprovada de manhã e que restringe de forma significativa as ONGs, que é a lei do Estatuto das Organizações Não Governamentais. Dentro deste pacote legislativo de aumento do autoritarismo, eu menciono o diploma que estamos agora a considerar e a discutir, nomeadamente a proposta de lei de combate às falsas informações na internet. Dou ainda como terceiro exemplo deste pacote a lei que vamos discutir daqui a bocado, mas sobre a qual não farei referência, porque agora vou me incidir sobre a proposta de lei contra informações falsas na internet, que, como disse, faz parte desse pacote
que, ao contrário do que afirma o Executivo, acaba por fazer retroceder o Estado Democrático de Direito em Angola. E, para piorar, nós, os deputados, somos dados a ver com uma série de informações que o Executivo, enquanto proponente, remete e que acabam por ser enganosas. E eu vou, sem querer dar grandes detalhes, porque estamos apenas na fase de admissão ou não da proposta, entrar para alguns aspectos inerentes ao relatório de fundamentação. E deixa-me dizer, Sr. Presidente, que, tal como noutros casos, esta proposta parte de pressupostos verdadeiros e legítimos, sobre os quais não temos como discutir, mas, à medida que nós calculizamos a proposta, compreendemos que há aquilo que nós vamos chamar de objetivos do subtexto, ou seja, objetivos não declarados, mas que, na verdade, são aquilo que o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, efetivamente persegue. Fala-se do caso da Alemanha, no relatório de fundamentação. Só que, Sr. Presidente, em agosto de 2023, a lei, vamos dizer, a lei próxima daquilo que estamos aqui a discutir, que entrou em vigor na Alemanha, foi substituída por uma lei europeia, a DSA. Significa que a Alemanha não está sob algo que poderíamos considerar paralelo ao caso de Angola. Fala-se da Malásia. Acontece que é verdade que em 2018, em março, foi aprovada uma lei quase que igual a esta que estamos aqui a discutir, mas acontece que, por força da pressão social, incluindo, é claro, dos partidos na oposição, meses depois, em agosto de 2018, esta lei foi revogada. Portanto, o caso da Malásia também não colhe. E o relatório dá a impressão de que lá há uma lei em vigor que, efetivamente, é do mesmo tipo, que visa combater as informações falsas. O relatório menciona o caso da China. A China é um Estado comunista e, sobre isso, pouco ou nada há para dizer. No caso da Itália, o projeto, na verdade, não existe uma lei como o relatório de fundamentação tenta passar. O Partido Democrático local, um partido na oposição na altura, remeteu um projeto para discussão, mas foi chumbado. Ou seja, não existe na Itália uma lei como esta que estamos aqui a discutir. Portanto, é um outro falso problema. A Itália está a usar também a lei europeia. No caso dos Estados Unidos da América, também mencionado no relatório, lá não existe uma lei desse tipo. No caso da União Europeia, temos a DSA e lá há esse cuidado de efetivamente olhar-se com o equilíbrio necessário para que os direitos, liberdades e garantias não sejam violados. Se nós compararmos a DSA com esta proposta que estamos aqui a discutir, vamos perceber que as diferenças são tão grandes quanto aquelas que existem entre a água e o vinho. No que diz respeito ao Japão, o Japão não possui uma lei deste tipo. Também é um outro falso paralelo. Em relação ao Canadá, país que eu conheço muito bem porque fiz parte da formação lá, também não possui uma lei deste tipo, logo é um outro falso paralelo. Senhor Presidente, nós, primeiro enquanto cidadãos, segundo enquanto legisladores, ficamos apreensivos, extremamente preocupados ao nos depararmos com o emergir de um processo que visa restringir cada vez mais os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Nós estamos em ano pré-eleitoral, em 2027 teremos eleições, não consigo, depois de ter lido a proposta, enxergar outra coisa que vá para além de toda uma estratégia que visa efetivamente restringir, visa, de certa forma, punir o direito que o cidadão tem, por exemplo, de denunciar a fraude eleitoral através das redes sociais. Razão pela qual todo cuidado é pouco e nós não podemos permitir esse tipo de situações, porque estamos perante o caso, mais um caso de um retrocesso, uma tentativa da parte do governo, na pessoa do Sr. Presidente,
de promover o retrocesso do Estado Democrático de Direito, algo que nós não podemos aceitar de forma alguma. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Adriano Abel Sapinhala, do Grupo Parlamentar da UNITA. Peço ao Sr. Deputado Jeremias Kaunda Bilho que se prepare para intervir a seguir. Muito obrigado pela palavra, Presidente da Assembleia Nacional. Eu pedi para intervir neste ponto para fazer 3 reflexões. A primeira tem que ver, se calhar, aquilo que eu consigo notar como insuficiência no título da proposta de lei, que se limita exatamente ao combate a informações falsas na internet. Todos nós sabemos que, infelizmente para a nossa realidade, as falsas informações não são apenas veiculadas na internet. E eu me explico. Em julho de 2023, nós tivemos numa manifestação convocada pela sociedade civil aqui em Luanda. E o deputado Nelito Equiqui e eu fomos para lá, participamos da manifestação. O que veio a surgir a seguir é a exposição e abuso da nossa imagem durante 3 dias nos telejornais e todas as notícias da TPA e da Zimbo. E eu levanto essa questão porque não imagino alguém se sentir lesado por falsa informação quando é veiculada pela internet e não por outros órgãos. Então, aqui a nota de reflexão inicial que tem como ponto e observância o título da proposta. Entretanto, ainda assim, aqui na secção 3ª da responsabilidade criminal da proposta, no seu ponto 3º do artigo 27 diz o seguinte: a aplicação das penas previstas no número anterior não exclui a responsabilidade criminal do agente que atuou em nome da pessoa coletiva ou entidade equiparada, ainda que sejam em conformidade das instruções desta, excepto o Estado. E, uma vez mais, na nossa realidade, e até também ligeiramente já avançado pelo colega o Nelito Equiqui, aqui em Angola temos o que chamam de Gabinete de Ação Psicológica, que diz-se que tem seus aposentos na Casa de Segurança do Presidente da República. Estamos a falar do Palácio da Cidade Alta. E aquele gabinete tem como missão exclusiva, por aquilo que transmite para fora, difamar políticos na oposição e membros da sociedade civil. Mas aqui coloca-se, exceptuando o Estado. Quem vai responder por essas ações que podemos dizer que vêm camufladas ou omissas de gabinetes de ação psicológica, mas também veiculadas pela internet, e que no final, nós mesmos que falamos a esta altura, temos sido recorrentemente vítimas de panfletos espalhados pela internet que vêm desse gabinete de ação psicológica? Como é que fica a responsabilização criminal que é invocada aqui neste artigo para alguém que se camufla diante do Estado e vai gozar da exceção na lei, mas que também faz o mesmo que os outros vão pensar, que se calhar, e tomando aqui por exemplo, que eu venha dizer que há alguma ação ou uma informação que venha do Executivo e que tenha sido falsa, mas eu, quando puser no meu Facebook, vão dizer que não, ele disse alguma coisa que viola a lei. E outro exemplo prático. Nós, em 2016, fomos parar ao tribunal. Fomos parar ao tribunal como declarantes, porque decorria o famoso julgamento dos 15+2, onde o nosso colega Nuno Álvaro Dalla foi também um dos que exatamente foi criminalizado na época por estarem a ler um livro.
Mas, na altura, são muito apressados. Quem tem o exemplo sou eu. É melhor esperarem. Na altura, presidente, eu, a deputada Weba, que está aqui, e tantos outros, fomos parar no tribunal porque alegadamente usou-se como prova do processo de golpe de Estado um governo de salvação que o Dr. Albano Pedro publicou na internet e só por conta disso foram tirar os nossos nomes todos, arrolaram no processo. Que maturidade terá o ente que vai classificar de falsas as informações lidas na internet para que não venham vitimizar inocentes? É a pergunta que se coloca, são reflexões que deixo. Eu agradeço pela atenção dispensada. Muito obrigado, presidente da sessão. Tem a palavra a senhora deputada Elisandra Gurgel Açúcar, do Grupo Parlamentar do MPLA. Peço ao senhor deputado Silvestre Sami que se prepare para intervir a seguir. Obrigada, senhor presidente. Solicito os 3 minutos adicionais estatuídos. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores deputados, dignos representantes do titular do Poder Executivo, angolanas e angolanos no país e na diáspora, os meus cordiais cumprimentos e votos de um feliz e próspero ano novo para todos nós. Todos os dias, milhares de pessoas são assassinadas nas redes sociais. São assassinados o seu caráter, a sua reputação, a imagem e a dignidade com informações falsas, vulgo fake news. E pouco ou nada se faz. Todos os dias, pessoas são injuriadas, difamadas, vilipendiadas, abusadas, insultadas com mentiras nas redes sociais e quase nada acontece. Vidas são destruídas, lares são desfeitos, crianças e jovens com depressão, adultos com vergonha social, sociedades violentas e intolerantes por causa da proliferação das informações falsas na internet. Há casos de suicídio no mundo em razão disso. As informações falsas são criadas para enganar e manipular opiniões, fomentar intolerância e desinformação. Exploram emoções exageradas e criam narrativas sensacionalistas, com potencial para atrair atenção e engajar mais pessoas, gerando assim violência e o ódio social, crescimento do radicalismo e polarização política. Defender o mal, as informações falsas, em vez de defender o bem, não é um caso de insanidade mental ou de mera irresponsabilidade política. É apenas a defesa de uma ferramenta de trabalho para fins inconfessos. Hoje, há muitas pessoas que ficam mais felizes com más notícias sobre os outros do que com as boas notícias. Por quê? Não é só por inveja ou maldade. O cérebro humano é uma máquina programável. Quanto mais se alimenta de algo, mais pede, mais quer. A par disso, as emoções e as crenças pessoais, resultado de um fenómeno antropológico, têm mais influência sobre a opinião pública do que os factos objetivos, o que diminui a confiança em informações factuais e oficializadas. É importante não só a criminalização, mas também a educação e a conscientização dos nossos cidadãos sobre o perigo e o impacto nocivo e corrosivo das informações falsas para a nossa sociedade. Angolanas e angolanos, jovens do país, não precisamos de ir à Grécia, berço da democracia, para saber que a democracia não é sobre dizer tudo o que se quer e se pensa. Democracia é sobre dizer e comprovar a verdade. Dizer tendenciosamente que esta lei vem restringir a liberdade de expressão é uma inverdade, é fake. A verdade é o contrário. Esta lei vai aumentar a liberdade de expressão
e o pluralismo de ideias, a liberdade daqueles que prezam pela verdade, pela responsabilidade social, pela dignidade e pelo respeito ao próximo, conscientes de que a nossa liberdade termina quando começa a do outro. Os únicos não felizes com esta lei são os infratores, que cometem o crime de difamação, injúria e de falsidade na internet. Os que defendem uma sociedade angolana sã, mais educada e de maior respeito, como sempre nos ensinaram os nossos mais velhos, estão felizes com esta lei. Será que temos infratores aqui nesta sala? Pessoas que confundem contentores de obra com contentores de proteção ao belicismo. E quando a verdade vem ao de cima, não têm a dignidade, a hombridade, a amabilidade, a sinceridade e até a responsabilidade de assumir a inverdade propalada e dizer: enganei-me. Ou como se diz comumente, falei à toa, mandei bué de boca só. A pergunta é: o que vai acontecer a estas pessoas ao aprovarmos esta lei? Equiparar informações oficiais com informações produzidas falsas não é só ignorância intelectual ou ingenuidade social. É pura manipulação e confirmação pública de que se trabalha com fake news. Só quem produz e ou promove informações falsas não vai aprovar esta lei. Eu não quero trazer aqui linguagem arcaica, antiquada ou retrógrada ao Parlamento, mas eu peço aos jovens como eu, geração de 30 a 40 anos, que pensem como é que era a nossa vida nos anos 2000 a 2010, sem a proliferação de fake news. Nós brincávamos na rua, partilhávamos o suficiente, convivíamos e respeitávamos a privacidade dos outros. Eu acho que éramos mais felizes só por causa disso. Não é possível recuarmos no tempo, mas é possível hoje cada um de nós fazer diferente e não só não promover informações falsas, como deixar de partilhar e corrigir esta prática. Aquilo que fazemos para os outros, fazemos para nós mesmos. Nós estamos interligados. Quem cuida e respeita o próximo, respeita a si mesmo. Permitam-me contar uma parábola africana. Certo senhor invejava a fazenda do seu vizinho. A plantação era perfeita, os animais saudáveis. E ele não queria ter o trabalho de fazer igual. Então sugeriu ao vizinho que o vendesse a fazenda. O vizinho prontamente recusou. E depois de tantos nãos, ele decidiu espalhar uma praga pela fazenda do vizinho. Os animais morreram, o plantio foi destruído, todo atacado. E o vizinho, com desgosto, aceitou vender a fazenda e foi procurar uma nova terra para plantar, para criar outra fazenda. Só que este senhor que ficou feliz inicialmente com a fazenda, herdou uma terra que nunca mais foi fértil. Arrependeu-se, mas já era tarde, enquanto que o outro foi para uma nova terra e prosperou. A senhora deputada vai ter já os 3 minutos adicionais solicitados. A senhora deputada vai ter já os 3 minutos adicionais solicitados. Entrou um pedido aqui de ponto de ordem que eu intencionalmente não concedi porque me pareceu, pela lógica, me pareceu um engano. E a pedir à senhora deputada que confirmasse e retirasse, se fosse o caso, né, que a senhora deputada Emília Chinaualile, do grupo parlamentar do MPLA. É só porque não era normal uma deputada do MPLA pedir um ponto de ordem sobre a intervenção de outra deputada do MPLA. De qualquer modo,
Tem calma, senhores deputados. Sim. Era só para pedir, a senhora deputada já retirou, portanto, acho que era um engano. Portanto, senhora deputada Elisandra Gurgeu Açúcar, tem a bondade de continuar a sua intervenção, se faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Percebida a parábola, devo dizer que assim é a vida. Quem planta, colhe. E aquilo que damos, que entregamos para o universo, sempre volta para nós. Que deixemos de entregar informações falsas e passemos a entregar amor, solidariedade, respeito, paz e unidade. Tua pandula chalwa, tua sakidila, tu tondele, matondo, tu nasaquila, ou da pandula, botondi. Muito obrigada. Obrigado, senhora deputada. Vamos agora convidar o senhor ministro Mário Oliveira para os esclarecimentos que quiser prestar, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, caros deputados. Eu vou começar, como de manhã começou o meu colega da Defesa, em que me senti ligeiramente ultrapassado com os pronunciamentos e algumas explicações que foram dadas aqui, e vou tentar brevemente fazer aqui um enquadramento de tudo quanto foi dito aqui nesta sessão. Para dizer que só se preocupa com esta lei todo aquele que faz da informação falsa a sua arma política e social. Quem defende o Estado e as famílias não tem que estar preocupado com o nível, aliás, tem que estar preocupado, repito, quem defende o Estado e as famílias tem que estar preocupado com o nível em que se encontra a apetência na disseminação das fake news. E mais, não podemos olhar o fenômeno das informações falsas como apenas no campo político e do ativismo. Os maiores estragos que existem provocados pelas informações falsas são, de facto, no campo social. Famílias que são destruídas, jovens que têm problemas sérios do ponto de vista emocional, motivadas por informações falsas que são construídas, reiteradas e intencionalmente. Portanto, esta lei não permite, não foi feita para proibições, mas sim para responsabilização de todos aqueles que enveredam por esse caminho. E se nós formos encontrar direito comparado noutras grandes latitudes, é porque entendemos que temos que estar junto dos melhores. Porque, afinal, o país precisa de se desenvolver. E o país, para se desenvolver, tem que estar junto dos melhores. Igualmente, confundir opinião com notícias falsas é não só um erro político, mas, sobretudo, social. Porque notícias falsas está provado em todo o mundo, considerado um atentado grave à democracia. E com esta lei nós pretendemos defender a democracia e os cidadãos. A lei de imprensa, e não só, foi levantada aqui a questão também do jornalismo. É preciso não confundir, caros deputados, o espaço da internet e as fake news com o jornalismo. O jornalismo é uma profissão nobre. Os fazedores de fake news não têm nobreza nenhuma na sua atividade para aquilo que eles destroem a sociedade. Eu gostaria de dizer, para terminar, e acredito que na especialidade poderemos esgrimir outros argumentos técnicos e científicos que sustentam
a posição por nós apresentada, é que com algum espanto notei que aqui foram ditas algumas fake news. Quando se tenta atribuir ao chefe de Estado e titular do Poder Executivo comportamentos que vão contra a democracia, é uma fake news. Não foi. Eu gostaria de referir igualmente que há uns anos atrás, creio que é um deputado presente nessa sala, saiu com a ideia de que os membros do governo têm um cartão com 25 milhões de kwanzas para gastar. A reputação dos membros do governo perante uma fake news dessa natureza, é isso que a lei precisa de combater, de formas a salvaguardar o bem-estar das famílias e o bem-estar da sociedade. Porque se tivermos que olhar para outros aspectos a nível da comunicação social, eu devo dizer que também há partidos que controlam rádios, que é só ouvir todos os dias do sábado o que é que são fake news. É só sintonizar essa rádio e nós vamos ver o que é que são fake news. O que se pretende com isso é nada mais, nada menos salvar a democracia, salvar a sociedade, salvar as famílias, fazer com que tenhamos uma sociedade em que todos nós possamos viver com paz, com tranquilidade e com respeito à diferença. Porque informação não é fake news. E as fake news devem preocupar todas as pessoas de bem. Porque muitos de nós, imaginem chegar a casa devido a uma fake news qualquer e atacada pelo filho, pelo neto, a reputação deste cidadão, a reputação deste dirigente perante a sua família, como é que fica? É isso que nós queremos salvar, caros deputados. É isso que nós pretendemos com essa lei, salvar a nossa democracia. E levar o sentido patriótico, e levar os valores da sociedade, os valores da angolanidade. Isso é que nos preocupa. Portanto, espero e façamos votos de que possamos, na especialidade, com uma discussão técnica e científica, podermos então esgrimir posições e recebermos de todos, absolutamente todos, contribuições valiosas para que possamos melhorar a lei, sempre em defesa da nação, da democracia e das famílias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhores deputados, terminadas as intervenções e prestados os esclarecimentos, temos condições para passarmos à votação. Deste modo, vamos submeter à votação a proposta de lei contra informações falsas na internet. Sala do plenário. Senhores deputados que votam a favor, por favor, levantem a mão. Muito obrigado. Senhores deputados que votam contra. Muito obrigado. Senhores deputados que se abstêm. Muito obrigado. Senhores deputados em videoconferência. Deputados em videoconferência que votam a favor, por favor, levantem a mão. Muito obrigado. São os deputados que votam contra. Senhores deputados que votam contra. Muito obrigado. Senhores deputados que se abstêm. Nós ficamos sem perceber o sentido de voto do Sr. Deputado Domingos Oliveira. Eu creio que deve haver aí algum desfazamento no momento da chegada do som.
Eu suponho que devíamos repetir a votação para os deputados em videoconferência, para melhor se perceber o sentido. Espero que estejam todos a ouvir corretamente. Senhores deputados em videoconferência, vamos... Temos aí agora um incidente. Parece que se vai manter lá, né? O deputado está atrás. Senhores deputados em videoconferência, vamos repetir a votação, por favor. Os deputados em videoconferência que votam a favor, por favor, levantem a mão. Ok? Muito obrigado. Os senhores deputados que votam contra. São 2. Isso aí conta 1 ou contam 2? 2. Obrigado. Obrigado. Os senhores deputados que se abstêm. Ele estava do outro lado. Obrigado. Senhores deputados, a proposta de lei contra informações falsas na internet foi aprovada na generalidade por 97 votos a favor, 74 votos contra e 3 abstenções.